estamos aqui na Tua presença, Senhor, para engrandecer o Teu nome. Te agradeço a todos que chegaram, Senhor. Te peço para aqueles que estão a caminho da Tua casa. Peço por esse culto, Senhor, que seja um cheio agradável a Ti, Senhor, que chegue aos Teus pés aí, Senhor, como uma forma de adoração, Senhor. Te peço, Senhor, te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pela proteção de cada dia, pelo pão de cada dia, por cuidar de nós, Senhor. Te agradeço muito, Senhor, em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Com ele no lar, uma parte
trabalho de conclusão de curso, já estou indo para os finalmente, né? Então, graças a Deus por isso também. Então, nesse retorno de semestre, eu preciso fechar algumas pontas, finalizar alguns dos problemas que eu me meti, né? Então, é hora de estudar mais, com uma atenção redobrada. E o tema do TCC, o tema que eu propus a pesquisar, é um tema que toca em acaba tocando em algumas feridas da igreja mundial, e como que essas marcas, esses modelos de igreja sendo importados, como que esses modelos de igreja se comportam no cenário brasileiro, como que eles atuam. Eu desenvolvi um problema. Tem um autor do começo do século passado, foi muito influente, que desenvolveu um termo que hoje em dia está na boca da garotada, né, da geração mais recente, que é o tal do farmar aura. Eles ficam lá com essa história de farmar aura. Mas lá nos anos 30, 40, 50, foi desenvolvido o termo aura relacionado a artes. A aura, ela pode ser sintetizada como a raridade ou o aspecto, a característica única que uma obra de arte ela possui em si. Eu posso abrir aqui, digitar uma obra de arte qualquer, Leonardo da Vinci, Mona Lisa, todos nós vamos ter o mesmo conteúdo que está lá no Louvre. Mas é completamente diferente da gente pegar com o nosso esforço, ir até Paris, ir até o Museu do Louvre, ver o grandioso quadro da Mona Lisa, que, caso vocês não saibam, ele tem esse tamanho aqui, né? É menor que uma folha A4, é pequenininho, e é uma coisa que nós imaginamos grandiosa, nós imaginamos muito, nós sempre vemos em representações, né, muito grandes, muito expressivas, mas ele de fato é uma obra de arte de tamanho pequeno, mas com um valor, com uma aura grandiosa, mas uma aura que ela vai se desgastando, que ela vai diminuindo à medida em que nós temos o recurso técnico da reprodutibilidade. Alguém foi lá, a princípio fez, eu acho que a Mona Lisa é mais ou menos assim. Começou a fazer réplicas e começou a vender essas réplicas. Tem lugares onde a gente consegue, tem outros museus que tem uma réplica da Mona Lisa. O próprio Louvre, não é o tempo todo que a Mona Lisa está exposta, eles colocam lá em rodízios para que uma réplica seja colocada num lugar, né? Então, mesmo você indo lá no Louvre, há uma possibilidade de você não ver a Mona Lisa da mão do Leonardo da Vinci. Mas com essa reprodução, com a foto, com a internet, com os meios, a gente consegue ter a obra de arte, mas essa obra de arte ela não tem a mesma expressividade, ela não tem a mesma aura. Isso é o que Walter Benjamin defende. E não é muito diferente do que acontece nas igrejas. Mundialmente nós temos modelos de igrejas que crescem, igrejas de 20 mil membros, igrejas de 50 mil membros, 100 mil membros. Na Coreia nós temos exemplos de igrejas de 1 milhão de membros. Nós temos exemplos de sucesso numérico e grandes histórias. Homens de Deus que, de fato, desenvolveram algo que fez com que essa igreja crescesse numericamente
E não vou aqui discutir os métodos, não vou aqui discutir as questões. Mas esses homens, eles também escrevem esse método e eles, de forma muito semelhante a tirar uma foto da Mona Lisa, eles exportam essa metodologia e as igrejas, elas podem se tornar cópias ou pretensas cópias, réplicas de modelos estrangeiros, de modelos fora da cultura daquele ambiente. Quando nós olhamos as igrejas que estão lá no Apocalipse, nós temos a representação de 7 igrejas lá, cada uma se desenvolvendo à sua maneira, com fundadores iguais muitas vezes, mas com destinos diferentes e características diferentes. E isso é maravilhoso, porque individualmente nós somos cada um uma gota de chuva, né? Nenhuma é igual à outra. Mas as igrejas, elas partem de um princípio que você precisa ter homogeneidade para crescer. Num desses métodos não existe homogeneidade. Cada igreja se desenvolve de uma forma, cada irmão é de uma forma, cada irmão ele tem uma contribuição, cada irmão ele tem algo a acrescentar, algo a oferecer, ele tem uma habilidade, ele tem um dom, ele tem algo específico designado por Deus para contribuir com a igreja. E encaixotar irmãos, encaixotar igrejas, fazer um crente em série, todos iguais, todos cantando as mesmas músicas, todos com o mesmo estilo, todos com a mesma roupa. A igreja tem que ter, na linguagem do RH, né? O dress code, todo mundo tem que estar uniformizado, todo mundo tem que parecer a mesma pessoa, todo mundo tem que... E a graça de Deus, ela não funciona assim. A graça de Deus, ela toca homens e mulheres, cada um com suas características, cada um deles diferentes, cada um deles à sua maneira. A salvação, ela é individual. Você não é salvo porque você adere à Igreja Batista Logos, você não é salvo porque adere a uma igreja com modelo A, B, C, X, Y, Z. Não é. A salvação é individual. Ela é a sua relação com o seu Senhor, que é Jesus Cristo. É a sua relação que te salva. Quando nós entendemos isso, nós vamos à igreja, vamos ao templo, nós vamos à casa do Senhor com um coração diferente. Cada um pode contribuir conforme lhe for proposto no coração. Isso se aplica aos dízimos. Cada um se alimenta conforme a sua consciência. E que ninguém seja julgado por causa disso. Isso é um conselho de Paulo lá aos Coríntios. Cada um, e tem todo um contexto. Algum dia eu trago essa mensagem aqui também, mas o importante é que o Senhor, ele trabalha de várias maneiras e ele põe no coração de cada um a sua própria porção, o seu próprio talento, a sua própria graça, e ele te dá as capacidades para que você possa louvar o Senhor e oferecer ao Senhor com alegria, com ânimo, com boa vontade e com dedicação ao Senhor. Esse é um momento que nós dedicamos à entrega de dízimos e ofertas, que é um momento espiritual também, que é um momento de adoração e que é um momento que não vem da igreja para o individual, da igreja para a meta que está lá na planilha. Nós precisamos de tanto, e então a gente quer isso aqui.
forma nenhuma. O dízimo, ele é uma relação individual com Deus. Essa relação individual com Deus, ela é aquilo de mais precioso que você vai entregar no altar, que você vai entregar a Deus, que você vai devolver a Deus. É o culto, e é o culto que Ele mesmo te deu a capacidade para oferecer. Amém? Podemos nos assentar. Convido o pastor Ismael que ministrará a mensagem dessa noite. Bom dia! Bom dia! Está sendo bom pela manhã, né? Nós estamos reunidos aqui
eu tenho recebido algumas palavras sobre isso, e a maioria está gostando desse novo horário. Alguns acham que é muito tarde, daí a dona Margarida, a irmã Margarida até riu, né? 9h30 tarde, né? 9h30 da manhã. Acho que ninguém dorme até 9 horas, né? Será? Não sei. Difícil. Mas está sendo ótimo, né? Estarmos reunidos. Algumas pessoas já estão descobrindo, né? E já estão demonstrando algum interesse em estar aqui conosco, né? Sinto já a falta do Romildo, né? Vamos orar pela vida dele. Ele está numa fase, passando por alguns exames, está pleiteando a aposentadoria dele e parece que as coisas já estão se encaminhando para que dê tudo certo, né? Muito bem, irmãos, nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, no versículo 13. Primeiro livro de Samuel, 13:13. É uma palavra que o profeta Samuel dirige ao rei Saul, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre algumas coisas que nós precisamos saber para que possamos viver bem. Na verdade, nós estamos em lugares escorregadios, tá? Lugares escorregadios. A vida, ela se constitui em lugares escorregadios, tá? E por isso nós precisamos estar firmados no Senhor, né? Ontem eu subi na mansão da irmã Margarida, né? Eles estão construindo a parte superior, está ficando muito bonito, né? E para subir lá tem uma rampa que faz algumas voltas, assim, sabe? De madeira. E ali, chuva, né? O tempo, o sol, e chove, e o tempo, e o sol. E a gente olha assim, eu tenho 100 quilos, eu pensei, agora eu comecei, eu vou. Eu vou pela fé. E a Rosângela, ela disse que um dia eu estava descendo lá e arrebentou uma tábua. Daí o pé dela foi parar lá embaixo, a perna. Né? Não caiu, né? Mas daí substituíram aquela tábua e tal. Eu aconselho a irmã Margarida a não subir, né? Ela sobe lá. Às vezes. Então, Eu corro o risco, pastor. corre o risco, né? Então, mas parabéns, está ficando belíssima, né? A casa é bênção do Senhor. Eu uso isso como ilustração, às vezes, porque a nossa segurança, ela está no Senhor, né? E na vida da gente também, a Bíblia fala sobre quando quando Asaf, ele fez um salmo e ele fala da prosperidade dos ímpios. Ele diz assim: porém eu sei que tu os pusestes em lugares escorregadios, né? Então a prosperidade deste mundo, ela é escorregadia quando não se está firmado em Deus, né? O Todo-Poderoso, que firma os nossos pés e firma os nossos passos. Tem gente que gosta de andar em lugares escorregadios nessa vida, que é longe da obediência ao Senhor. Mas nós
devemos ter os pés firmes na rocha, que é Jesus. E daí nós temos segurança neste mundo, quando estamos com o Senhor. Vamos ler esse texto, 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 13, diz assim: Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua presença, dependemos do Senhor, dependemos da ação do Teu Espírito neste momento, possamos compreender, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O profeta Samuel, ele diz para Saul, depois de Saul ter desobedecido ao Senhor, e eu creio que é uma palavra muito pesada para um profeta dizer, mas é pior para quem vai ouvir, né? Porque Samuel disse para Saul: Saul, você foi ungido rei de Israel, e esse reino teu, esse reinado teu, seria um reinado que duraria para sempre. Para sempre. Então, a gente sempre, quando olha para Saul, a gente pensa assim: Saul foi alguém colocado assim, que não tinha outro jeito. Não, Deus, ele amava Saul. E ele disse para Saul, né, que ele seria rei de fato sobre Israel. Só que Saul, ele não perseverou em obedecer ao Senhor. E o profeta tem que chegar até ele e dizer: olha, o reino de Israel seria estabelecido para você e para a tua família para sempre. Porém, você desobedeceu. E por causa disso, o Senhor já tem escolhido outro, segundo a sua vontade, para que tome o seu lugar. E quem é esse outro? Esse outro é o rei Davi. Então, sabe, aqui a gente aprende algumas coisas. E a primeira coisa que nós aprendemos para que possamos viver bem nessa vida, a gente precisa aprender qual é a missão da nossa vida e quais são os planos de Deus para a nossa vida, porque quando nós somos ignorantes em relação aos propósitos de Deus para a nossa vida, nós podemos cometer o mesmo erro que Saul cometeu, né? Recentemente eu falei que Saul, ele não sabia qual era a missão da sua vida, né? Vamos voltar um pouquinho em 1 Samuel, vamos até o capítulo 9, e versículo 15, antes de Saul perder, quando ele foi escolhido, diz assim, 9:15, veja lá: porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual o ungirás por capitão sobre o meu povo Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Interessante, né? Deus falou com Samuel: amanhã eu vou te mandar um homem, esse homem deve ser ungido, porque eu o escolhi para libertar o meu povo. Só que tinha um problema. Saul, ele não sabia.
Saul não sabia que ele tinha sido escolhido. Saul não sabia que ele seria rei. Saul não sabia que ele tinha uma grande missão. E o que Saul estava fazendo? Saul estava no capítulo 9, ali no começo, perderam-se as jumentas do pai de Saul, e ele estava procurando as jumentas do pai, né? Para a agricultura e tal. Era uma missão familiar, interessante. Pode ser um propósito também de vida, né? Melhorar as suas terras, dar mais produtividade, correr atrás dos seus negócios. Assim estava Saul. Mal sabia ele que tanto aquelas jumentas que haviam se perdido, como aquela terra que ele tinha, e não só aquela terra, mas a nação de Israel, tinha sido colocada debaixo da sua autoridade e liderança. Tudo isso já era dele, porque Deus o tinha determinado. Só que ele não sabia. Ele não sabia. Quando ele chega lá, na presença de Samuel, eu já preguei sobre isso, então eu vou resumir, os irmãos já sabem. Quando ele chega na presença de Samuel, sem saber de nada, tinha um banquete preparado para ele. Samuel fala para ele: o que você está procurando na jumenta? Todo Israel pertence a ti. E ele pensa: como? A mim? Eu sou o menor da minha tribo, a minha família é a menor. Ele tinha um complexo de inferioridade tremendo, né? E tudo isso porque ele não sabia que Deus o havia escolhido para uma missão. E posteriormente ele perde tudo por desobediência ao Senhor. Para nós vivermos bem a nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos entender: qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Deus te escolheu para quê? Deus distribuiu dons e talentos a todos para quê? Qual a função que traz significado à sua existência? Porque a vida passa como um sopro. E o que importa é o que você construiu na sua vida que honre o nome do Senhor. Saul, ele não sabia a missão da sua vida. Ele não sabia a importância dessa missão. Ele não sabia como, através dessa missão, ele poderia glorificar a Deus. Você sabe qual é a missão da sua vida? Nós não somos colocados nessa vida sem um propósito. Deus tem colocado um propósito para cada existência. Mas nós podemos passar a vida toda sem saber o nosso propósito. E daí nós vamos andar em lugares escorregadios. Um dia estamos por cima da carne seca, daqui a pouco já escorregamos e caímos e estamos lá na sarjeta, na pior. Daí nos levantamos novamente, escorregamos aqui, arrumamos conflitos ali e seguimos como bêbados, cambaleantes, uma vida que quando chegar ao fim, você, sozinho, no seu quarto, na sua cama, estará pensando: o que eu fiz da minha vida? A importância de saber o propósito de Deus e seguir firmemente nesse propósito. A segunda coisa que nós precisamos saber na nossa vida está em Juízes, no capítulo 16. Vamos abrir lá em Juízes, no capítulo 16,
Recentemente eu preguei também sobre isso. Juízes capítulo 16, versículo 20. É a história de Sansão. E Sansão era um nazireu, era um homem consagrado a Deus, né? E todos conhecem a história de Sansão, que a sua consagração, o símbolo da sua consagração eram os seus cabelos, as suas tranças, né? Simbolizavam a sua consagração. Mas uma coisa que Sansão, num dado momento da sua vida, não sabia, está ali no versículo 20. Vamos ler. E disse ela, Dalila, né, quem falou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Uma das coisas que nós precisamos saber para vivermos bem nessa vida, para termos sucesso, então é a nossa missão, mas também da onde vem a nossa força. Aqui a história de Sansão diz que ele não sabia, ele não tinha percebido que o Senhor havia se retirado dele. Sabe, às vezes, por nós não sabemos de onde vem a nossa força, nós imaginamos e nós agimos como se a força fosse nossa, sabe? Deus nos abençoa, Deus abençoou Sansão, Deus deu a Sansão a oportunidade de vencer em muitas áreas da sua vida. Quando vinham os inimigos, os filisteus, ele com uma queixada de um jumento, ele destruiu todo um exército. Então ele tinha experiência com a vitória, ele tinha experiência com o sucesso, ele tinha experiência na sua vida de momentos mágicos e alegres em que Deus agindo, fazia ele sentir toda a sua força e a sua capacidade, e ele se alegrava com isso, mas ele não percebia que as atitudes dele ao longo dessas experiências estavam fazendo a sua consagração diminuir, até chegar num ponto em que ele estava fraco e não sabia que estava fraco. Uma coisa importante na nossa vida é sabermos que a nossa capacidade, ela vem do Senhor. Precisamos entender. E nunca devemos nos esquecer disso. Vamos abrir a Bíblia lá em Isaías, ou melhor, em Jeremias 17, que é um ensinamento para a nossa vida. Jeremias 17 nos diz o seguinte. Eu estou em Isaías, Jeremias, capítulo 17. Diz assim, no versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A ideia de maldito o homem que confia no homem, normalmente é entendida como eu não confiar no outro. Mas aqui o contexto não é esse. Maldito o homem que confia no homem. É você confiar no teu braço, confiar na tua força, confiar na tua capacidade e se esquecer de que você pode estar no auge, mas se o Senhor tira o seu fogo, acabou. Acabou. Isso depende do Senhor. Quando
seu funcionamento cerebral. Se der um curto-circuito ali, você não lembra nem quem você é. Maldito o homem que confia no homem. No versículo 9 ainda diz algo pior, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Teu coração pode te enganar. Tua sensação de força focada em si mesmo pode te enganar. Para nós vivermos bem esta vida, nós precisamos entender qual é a nossa missão. Saul não sabia, ficava procurando jumentas. Né? Sansão não sabia que se o Senhor se retirasse dele, não teria mais força. Nós precisamos entender que nós devemos honrar ao Senhor nos momentos das nossas vitórias e reconhecermos que essas vitórias vieram dele. Porque maldito é o homem que confia em si mesmo e que confia no seu braço, confia no seu coração, que é enganoso. Mas uma coisa que nós precisamos saber, para que nós possamos viver bem essa vida. Eu convido os irmãos que abram lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 7. Segundo livro dos Reis, no capítulo 7, conta-nos uma história de 4 homens que não sabiam algo que era importante saber. Está no versículo 3. Vamos ler? 2 Reis 7, 3. Diz assim: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, a fome na cidade, e morreremos. E se ficarmos aqui, também morreremos. Agora nós, vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Esses 4 leprosos estavam no meio de uma guerra terrível dos sírios contra o povo de Deus. Havia tanta fome na terra, diz a palavra de Deus, que tudo estava caríssimo. O povo de Deus estava dentro dos muros da cidade, aprisionados, com medo, com fome. E lá fora estavam os leprosos. E os leprosos, esses 4, tinham um problema. Ninguém aceitava eles. Porque eles não podiam se esconder dentro dos muros da cidade, porque eram leprosos. Eles tinham que viver lá nas cercanias. E eles dependiam de que dessem comida para eles, mas o povo que estava preso dentro da cidade, nem para eles tinha comida. E o exército inimigo estava acampado ali. E eles começam a conversar, aqueles leprosos. Eles dizem: olha, o que nós estamos fazendo? Se a gente ficar parado aqui, a gente vai morrer. Se nós formos lá para a cidade,
Nós vamos morrer junto com aquele povo que está morrendo lá dentro. Não importa o que fizermos, então somente morreremos. E daí eles tomam uma decisão. Sabe o que eles decidem? Eles dizem assim: eia, então, nos levantemos e vamos até o arraial dos sírios, dos inimigos. E eles foram até lá. Quando eles chegaram lá, eles olham, estava um deserto. Não tinha mais inimigo. Deus tinha feito um barulho lá. O exército ouviu um barulho. E eles imaginavam que os inimigos tinham vindo contra eles. E eles fugiram e se atropelaram uns aos outros e se mandaram. Deixaram tudo para trás. Deixaram roupa, tendas, comida, água. Porque Deus já havia libertado o povo e derrotado o inimigo. Sabe qual que era o problema? Eles não sabiam. Os leprosos não sabiam. O povo que estava passando fome dentro da cidade não sabia. E Deus já tinha promovido a vitória. Uma das coisas que você precisa saber para que você possa viver bem é que a tua batalha já foi vencida. Que a guerra já foi vencida. Só que daí você não sabe, você fica parado, você fica com medo. Você fica preso dentro de uma cidade fortificada, passando fome, passando necessidade, com medo, e não se move, porque imagina que o inimigo está lá fora. Aqueles leprosos tomaram uma decisão: vamos seguir em frente. E quando eles chegam lá diante do acampamento inimigo, descobrem que Deus já tinha agido. Uma das coisas que a gente precisa entender para vivermos bem é que a vitória já foi conquistada. Que você só tem que erguer o nariz, olhar em frente e seguir com passos vitoriosos, nem que seja em direção ao exército inimigo, porque aquele que está contigo já venceu. E quando ele venceu na cruz. E ele venceu para te colocar num patamar diferente, como filho de Deus. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem gente que está derrotada na vida porque não entendeu ainda que aonde pisar os seus pés, ali aquela terra eu te darei. E se você ficar de braços cruzados e parados e pensando que é perigoso porque tem um exército inimigo ali na frente, eu não vou agir, eu não vou andar, você vai perder a sua vida. Você vai emagrecer de tanta fome, teu coração vai bater tão acelerado de tanta ansiedade, porque você não quis caminhar para frente. Quando eles chegam lá diante do exército inimigo e percebem que o exército já tinha sido dissipado, e eles começam a comer à vontade, a beber à vontade, a procurar ali roupas confortáveis que ficaram para trás. Um olha para o outro e diz: olha, o que nós fazemos, o que nós estamos fazendo não está certo.
Não está certo. Porque lá na cidade o povo está morrendo de medo e passando fome. Aqui a gente tem fartura, tem vinho, tem comida. Daí olha o que diz o versículo 9 do capítulo 7. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Eles disseram: a gente não vai ficar aqui no bem bom e o povo morrer de fome. Vamos lá contar as boas novas. Evangelho significa boa notícia, né? Boas novas. Vamos lá dizer que o inimigo já foi derrotado. Vamos lá dizer que tem abundância de pão, de água. Vamos lá dizer que está tudo resolvido. E aqueles 4 leprosos chegam nos portões da cidade. Só que ninguém acredita neles. Mas eles, o quê? Falaram. Transmitiram aquela mensagem de vitória. E algumas coisas que nós precisamos saber para que a gente possa viver bem nessa vida. Primeiro, você precisa saber qual é a sua missão de vida. Saulo não sabia. Segunda coisa, você precisa saber qual é a fonte do seu poder, da sua capacidade. Sansão não valorizou. E chegou num ponto que ele não sabia que a sua força já tinha se esvaído. Você precisa saber que a vitória já foi conquistada. Que você só tem que ter coragem de seguir em frente e descobrir que o inimigo será pisado pelos seus pés e que os despojos serão teus para você usufruir. Tem uma última história que eu vou contar para os irmãos, que é uma história bíblica, que é basicamente uma metáfora do que acontece com muita gente. Vamos abrir lá em Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, no versículo 12. Lucas 24, 12. Isso acontece muito. E você deve cuidar para que isso não aconteça na sua vida. Porque diz a palavra de Deus no versículo 12 que Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se viu só os lençóis ali postos e retirou-se admirado consigo aquele caso, admirando consigo aquele caso. Pedro, quando chega no sepulcro, ele descobre que só estão os lençóis. Ele descobre que Jesus tinha ressuscitado. E a ressurreição de Jesus era o maior acontecimento histórico de todos os tempos, porque representava que Jesus tinha morrido por nós e ressuscitado, vencido a morte. Era um momento extraordinário, o maior dia de vitória para a humanidade. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação, seria vã a nossa vida. E naquele dia de vitória, naquele domingo de ressurreição, tinha umas pessoas que não sabiam. Que é o versículo seguinte, vamos ver?
no versículo 13. E eis que no mesmo dia, no dia da ressurreição, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Eles não sabiam que aquele dia era dia de vitória, que aquele dia era dia da ressurreição, que naquele dia tinha acontecido algo de extraordinário, de inédito, quando o próprio Filho de Deus, que havia se feito carne e morrido, havia ressuscitado da morte. E aqueles dois discípulos, no dia da vitória, saíram de Jerusalém e estavam andando 60 quilômetros até a aldeia de Emaús. Tristes, desolados, derrotados, no dia da vitória. E não sabiam que junto com eles caminhava o Senhor Jesus. Já pensaram nisso? No dia da vitória, no dia da ressurreição, você triste, voltando para casa, angustiado, com Jesus do lado, e sem saber que é Jesus que está ali. É uma coisa que você precisa saber, como crente. Primeiro, que Jesus venceu. Segundo, que ele venceu para andar ao seu lado. E os seus olhos precisam se abrir para ver Jesus caminhando contigo. Diz o versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Tem coisas que você precisa saber para que você possa viver bem. Vamos recapitular? Você precisa saber qual é a sua missão. Você precisa saber qual é a fonte do teu poder e das tuas capacidades. Você precisa saber que o inimigo já foi derrotado e que não adianta ficar parado, reclamando como os leprosos e dizendo: que faremos? Se ficarmos aqui morreremos, se formos à cidade morreremos, se formos aos inimigos morreremos, então somente morreremos. Você tem que saber que a vitória já foi conquistada. E principalmente, você precisa saber que Jesus já ressuscitou, venceu a morte e vivo caminha ao seu lado. Para que você não precise temer coisa alguma. Saul, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Porque mesmo tendo sido agraciado por Deus, ele não queria obedecer. Sansão perdeu toda a sua força. Porque mesmo sendo agraciado por Deus,
ele não queria obedecer ao seu voto de Nazireu. Hoje, a única coisa que o Senhor requer de ti, saiba tudo isso e ande com Ele em obediência ao Senhor, sabendo que hoje é dia de vitória e que o Senhor caminha contigo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque podemos ter essa confiança, a confiança de que um dia nós fomos escolhidos por ti, a confiança de que o Senhor nos capacitou, a confiança de que o Senhor é que vence as nossas batalhas, a confiança de que pela ressurreição nós podemos ter a convicção da tua presença viva ao nosso lado. Nós te louvamos por isso. Pedimos que tudo isso fique impregnado, Senhor, fique impregnado no nosso coração e que possamos seguir em frente sempre com essa confiança. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, Maranatá, Cristo, Filho
lembrando das atividades, né? Culto de oração, quarta-feira, 19 horas. Já estendo a irmã Margarida, se ela basta me avisar, a gente chega lá para buscar a irmã, tá certo? Tá certo. E é importante, né? Oração é um diferencial, porque os cuidados do Senhor se manifestam, né? A gente sempre coloca em oração todas as famílias da igreja, e agora em especial a irmã Margarida, porque ela está perto de colocar uma lente, né? E vai dar tudo certo. Amém. Amém? Amém. Vamos continuar orando pela nossa irmã. Então, toda quarta, 19 horas. E domingo, culto em adoração ao nosso Deus. Agora pela manhã, 9h30. E o ensaio, né? Esse ensaio está enrolado, está amarrado, né? Está meio assim. Mas vai dar certo. Então, lembrando que domingo que vem nós temos a comemoração do Dia dos Pais, né? Então é importante a presença de toda a igreja. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Senhor, pedimos os cuidados do Senhor, a proteção do Senhor sobre a vida de cada família da tua igreja, aqueles que não puderam vir também, que o Senhor esteja protegendo e guardando, Senhor, de todos os males e perigos. Nós te pedimos isso. Pedimos, ó Deus, que os teus anjos estejam acampados, ó Deus, como diz a tua palavra, e mediante a tua ordem, ao redor, Senhor, de cada vida aqui presente. Nós te pedimos isso. Pedimos proteção, pedimos saúde, capacidade. Nos colocamos diante do teu altar. Abençoe a tua igreja, que o crescimento da tua igreja possa ser promovido com a tua bênção. Nós te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.